Diz aí, bebezão, tudo show contigo? Aula 26, revisão geral, física 1, livro 6, página 13. E a nossa primeira questão é a questão de escalas. Ele fala pra gente que um laboratório, um técnico, tinha disponível apenas um termômetro graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit para medir a temperatura de um sistema. Porém, esse termômetro apresentava uma mancha em sua superfície, dificultando a leitura de determinadas temperaturas na escala Celsius. Ao utilizá-lo para medir a temperatura do sistema, conseguiu ler apenas o valor de 95 Fahrenheit. Como precisava do valor da temperatura na escala Celsius, o técnico utilizou os valores dos pontos do gelo e do ponto do vapor indicados na figura e fez a conversão em unidades. Dessa forma, obteve para o sistema o valor de... Nós estamos relacionando escalas Celsius e Fahrenheit, bebezão. Então a gente já pode aplicar a relação direta de conversão entre as duas escalas. Temperatura Celsius está para 5, assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para 9. Augusto, nós queremos obter a temperatura Celsius. Então, Celsius está para 5, assim como 95 menos 32 está para 9. Ora, bebê linda, eu vou te dizer que Celsius está para 5, assim como 63 está para 9. A nossa temperatura Celsius, então, vai ser quanto? 35 graus, bebê lindo. Nós temos como alternativa correta letra C. Nossa segunda questão diz: considere dois fios, 1 e 2, constituídos de materiais diferentes, porém com o mesmo comprimento. Então a gente vai admitir aqui o comprimento inicial dos dois iguaizinhos e a mesma temperatura inicial. Quando expostos ao calor, suas temperaturas aumentam para TF. Então, mesma variação de temperatura. Mas o comprimento de um aumenta 4% e o comprimento de 2 aumenta 8%. Qual é a alternativa que mostra a razão entre os coeficientes de dilatação? Como a gente está querendo a razão, então estou te pedindo para achar a divisão. O que é que nós vamos fazer? Eu vou dividir uma variação de comprimento pela outra. Então eu vou te pedir o ΔL do 1 e o ΔL do 2. Ora, isso aqui vai ser comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. Comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. A questão diz que eles sofreram a mesma variação de temperatura e possuem o mesmo comprimento inicial. Porém, um deles variou em 4% e o outro variou em 8%. Eu vou colocar em números de porcentagem, 4% e 8%. Isso vou ter o coeficiente 1 sobre o coeficiente 2. Observa, meninada, que o meio vai ser o coeficiente 1 sobre o coeficiente 2. Como não tem a opção de um meio, então ele está querendo que façamos o inverso. Ele quer que a gente ache quanto é que seria o coeficiente 2 sobre o coeficiente 1, 2 sobre 1, alfa 2 sobre alfa 1, bebê lindo, dá 2. A gente tem como resposta correta a alternativa E. Questão 3, bebezada. Em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são colocados 50 gramas de água a 0 grau e um bloco de 50 gramas de alumínio a 120 graus. Sabe que os calores específicos da água e do alumínio valem respectivamente 1 e 0,2. Qual vai ser a temperatura final após o sistema atingir o equilíbrio térmico? Observe que os calores específicos estão em caloria por grama grau Celsius. Então eu vou manter a massa em gramas. Calorimetria é a única parte da física que a gente vai trabalhar com a massa em grama. O resto tudo eu jogo para quilograma.
Como eu estou tendo temperaturas iniciais diferentes, uma das temperaturas está em 0 e a outra está em 120, nós temos uma questão de troca de calores. Então eu vou te falar que a soma da quantidade de calor tem que ser 0. Logo, calor da água mais o calor do alumínio, eu vou chamar esse alumínio aqui de bloco, isso tem que ser igual a 0. Massa de água, calor específico de água, variação de temperatura da água, mais massa do bloco de alumínio, calor específico do bloco de alumínio, variação de temperatura do bloco de alumínio vai ser igual a 0. Nós temos 50 gramas de água de calor específico 1. Essa água vai terminar numa temperatura desconhecida, que eu não sei quanto é que é, mas ela estava inicialmente a 0. Eu também vou ter 50 gramas de alumínio, calor específico é 0,2. O alumínio também vai terminar na temperatura desconhecida, mas ele estava inicialmente a 120. Para facilitar as nossas contas, eu vou dividir os dois termos da equação por 50. 0 por 50 dá 0 e os 50 de cada lado aqui vai desaparecer. Então observa que eu vou te falar que uma vez a minha temperatura desconhecida, mais 0,2 vezes a minha temperatura desconhecida, menos 24, vai ser igual a 0. Eu vou te falar que 1,2x vai ser igual a 24. Quem é o nosso x, Belindo? 20 graus Celsius. Você marca, por favor, alternativa C. E finalmente a nossa quarta questão, bebezão. Na lata de desodorante do tipo spray, as seguintes advertências: não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador, não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius, porque ela pode explodir se aquecida. A razão da possível explosão é o aumento da pressão a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere uma lata de desodorante cujo conteúdo esteja a 2 atmosferas e 27 graus Celsius e que ele seja colocado numa fogueira até atingir 177 graus Celsius. Nunca deixe a temperatura de questão de gases em Celsius, leva para Kelvin. Considerando que o volume da lata seja constante, nós estamos pensando aqui numa situação isocórica, e que seu conteúdo seja um gás ideal, qual é a pressão que esse gás deve ser submetido? Ele vai sofrer, né? A pressão que esse gás fica submetido devido a esse aquecimento, ele sofre um aumento de quanto? Eu quero que a gente ache aqui quanto é que seria o nosso aumento de pressão envolvido nisso. Belezada, primeira coisa que eu vou fazer: Lei Geral dos Gases. Augusto? Vovó notó piviniti. Vovó notó. Pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial, temperatura inicial. Piviniti. Pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Como a questão não falou nada do número de mols, eu vou imaginar que nenhum gás vazou da lata, então o número de mols vai ser constante. O volume vai permanecer inalterado, a gente vai simplificar aqui o volume. E aí nós vamos trabalhar agora com os dados que nós dispomos, bebê lindo. Vem cá, tio. Minha pressão atmosférica, minha pressão inicial, perdão, não atmosférica, 2 vezes a pressão atmosférica. 2 vezes 10 a 5 Pascal, a 27 graus Celsius. 27 mais 273.
nós vamos ter uma pressão final, e aí eu vou ter isso aqui a 177 mais 273. Agora, olha um detalhe para facilitar as nossas contas. Como estamos trabalhando com porcentagem, então não é necessário substituir a pressão inicial. Posso substituir? Pode, sem nenhum problema, e depois faz uma regra de 3. Porém, se você deixar a pressão inicial como incógnita, você já acha a resposta direto em porcentagem. Então você agiliza a tua resolução. Então eu vou te dizer que a pressão inicial sobre 300 vai ser a pressão final sobre 450. Vamos dar uma simplificada nisso aqui, e dá para a gente dividir, eu pensei aqui em dividir por 15. Pressão inicial, 30 por 15, 2. Pressão final, 45 por 15, 3. Minha pressão final ela vai ficar 3/2 da pressão inicial. Ora, bebezão, a minha pressão final está 1,5 a pressão inicial. Ou seja, a gente está tendo uma variação de pressão de quanto? De 50%. Nós vamos marcar letra E. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula.